e para nossa comunidade. Nada disso seria possível, ninguém faz nada sozinho. A gente, isso daqui, cada vez que um dirigente, cada pessoa que passou por aqui, e essa oportunidade, essa visibilidade que vocês trazem, a gente ainda é uma minoria, né? Nós estamos falando da Umbanda, uma religião com 116 anos praticamente, que vai fazer, mas assim, Umbanda e outras que são minoria também, essa vitrine, essa visibilidade rompe muitas barreiras e combate um pouco, ajuda a amenizar e combater um pouco tudo que a gente enfrenta no dia a dia e que não é fácil. E acho que as coisas estão mudando, eu acredito que para melhor, né, Daniel? Sim, graças a Porque Deus. antes eu via que o pessoal que era da Umbanda, que era do Candomblé, meio que não tinha muito abertura para falar que era da sua religião, para ter orgulho ali da sua religião, né? Tinha que falar, pô, sou espírita, ou sou católico e tal, e o cara meio que fugia. Até porque às vezes podia perder emprego, podia ter a família virando a cara ali pra ele. Exatamente. E hoje a gente vê que o cara que é umbandista, ele tem mais orgulho de falar ali, sou da Umbanda, sou do Candomblé. Tem essa vitrine, por mais que ainda tenha algumas pessoas que olham de outras formas. Né? Sim. Rafa, você falou tudo, você me lembrou aqui da minha infância, do meu início da caminhada, mas eu não sei se eu já posso falar aqui. Pode, claro. Naquela época, eu sou de 74, e naquela época, a maioria dos umbandistas se diziam, isso não era por vergonha, só timidez, é porque era algo mais velado. E eu não digo apenas umbandistas, não estou falando em nome de todos aqui não, estou falando de uma experiência particular. Mas então assim, eu nasci numa família católica espírita, que a gente ia na missa de domingo e fazia evangelho no lar durante a semana. Então meu pai era vivo, um beijo, te amo, paizinho. Eu não posso falar, senão eu embargo a voz. Mas assim, meu pai foi um mestre para nós. E aí o que acontece? A gente acaba trazendo dentro de uma família que tem aí, dentro da Umbanda, família candomblecista e outras religiões de matriz africana, cultos de nação. Nós vamos falar, dá para falar de muitas outras religiões, tambor de mina e assim vai. Mas naquela época se falava exatamente como você falou agora. Ah, eu sou espírita. Então, assim, por quê? Porque faltava também conhecimento, não existia acesso. Lógico, nós estamos falando, eu estou falando aí 7,4, mas eu comecei minha caminhada entre meus 9 e 10 anos de idade, né, nesse contexto geral. E se você for pensar, bem, a gente não tinha internet, não tinha rede social, muito menos celular e assim por diante. Então, eram livros que a gente encontrava em sebo, não tinha livros acessíveis. Para vocês terem uma ideia, o primeiro escritor da Umbanda foi Léo de Souza. Léo de Souza escrevia, ele era repórter, ele escrevia no jornal na época. Nós estamos falando de época de Zélio de Moraes e tem da Espírita Nossa Senhora da Piedade, que é um terreiro de Umbanda, está ativo até hoje. É dirigido por Lígia, mãe Lígia, que é neta do Zélio. A gente depois volta nesse contexto. Mas, para vocês terem uma ideia, não era acessível. Essas informações não eram divulgadas e nem era por vergonha e tal, era por falta de conhecimento mesmo. Porque muitas vezes até o próprio umbandista na época não conseguia falar exatamente o que é a Umbanda. Ah, é uma religião? O que é? Então, hoje a gente tem acesso a muita coisa que a gente transmite para os nossos filhos, né, amor? A terminologia da palavra, enfim, os estudos doutrinários, a desenvolvimento mediúnico junto com teologia de Umbanda. Então, se a gente pegar a terminologia da palavra Umbanda, ela vem do Quimbundo, uma língua africana, que também no sânscrito, que é uma língua mais antiga do mundo, ela tinha uma etimologia escrita assim como M-banda. Então era um som pronunciado, Umbanda. E aí até se tornar Umbanda, então vem ali. E que significa curandeiro, a arte de curar, o sacerdote e assim por diante. Então naquela época não se falava, mas se praticava. Então